Bem-vindos ao segundo episódio do Artigo 2º, um programa sem moderação e sem filtros, onde eu e a Ana Catarina Mendes debatemos a atualidade política. Um programa onde podemos demonstrar que é possível conversar sem extremismos ou radicalismos, mas que é possível encontrar consenso e responder aos problemas das pessoas. Eu sou a Lídia Pereira, eurodeputada do PSD, e em cada episódio vamos abordar 3 temas, um onde estamos em acordo, outro onde podemos encontrar algum consenso e outro onde, naturalmente, concordamos. Eu sou a Ana Catarina Mendes, eurodeputada do Partido Socialista, e sim, vamos voltar a explicar que temos a nossa técnica do semáforo. Temos o semáforo vermelho para aquele tema em que nós discordamos, o amarelo onde podemos encontrar um ponto comum e o verde onde estamos em acordo total. Estamos hoje na sessão plenária em Estrasburgo. Vamos gravando estes episódios nesta ocasião. O que é a sessão plenária de Estrasburgo? É a sessão onde os eurodeputados reúnem para aprovar os dossiês legislativos que depois têm um impacto na vida do dia-a-dia de cada um de nós. Esta semana são vários os temas, das migrações até às questões de cessar-fogo no Médio Oriente, e são esses temas que nos vão ocupar este nosso programa. Ana Catarina, vamos começar pelo tema vermelho, onde certamente temos posições bastante, não diria antagónicas, mas mais distintas. Cidadania nas escolas foi um tema que o presidente do PSD, primeiro-ministro de Portugal, lançou no Congresso do partido no último fim de semana. A revisão da disciplina, mas não só desta disciplina em concreto. Estamos a falar de uma revisão das disciplinas do seu conjunto. Há 6 anos que essa revisão não é feita, mas em particular, no que diz respeito à cidadania, é um problema ou é um tema que os pais têm vindo a trazer a lume e para o qual aquela que é a atuação do governo é trazer peritos externos que possam avaliar eficazmente aquilo que deve ou não ser ou os temas, ou a forma como se devem abordar estes temas. Em particular, é mais sensível no que diz respeito, por exemplo, à igualdade de género, educação para a sexualidade. Mas a verdade é que, este é algo que eu achei bastante curioso, a expressão do Primeiro-Ministro no encerramento do Congresso foi uma abordagem para libertar das amarras ideológicas, mas é curioso porque depois tivemos logo uma reação do ex-Ministro da Educação, João Costa, a dizer que era um retrocesso civilizacional. E, portanto, eu acho que isto diz muito da discussão que temos pela frente. Ou da falta dela. Não, eu acho que foi uma... A revisão foi feita em 2013, ainda no governo de Pedro Passos Coelho, e de facto aquilo que se passou foi depois em 2018, uma outra revisão que é capaz de ter, quanto a mim, enviesado o debate. Mas, portanto, eu e naturalmente sou favorável a essa discussão, a esse debate e a essa avaliação pelos peritos externos. Acho que temos que ter indicadores que nos apontem o caminho na melhor direção. E depois, estes 2 eventos, tanto das declarações do Primeiro-Ministro como depois da reação do ex-Ministro da Educação, eu acho que são muito reveladoras da importância que nós devemos dar a temas que não têm e não devem ser tabus. Eu curiosamente é um tema vermelho, mas tendo a concordar com tudo o que acabaste de dizer, exceto Não em 3 pontos. claros. Não. Mas eu tenho 3 questões sobre a revisão da educação para a cidadania e discordo frontalmente da forma como foi apresentado pelo Primeiro-Ministro no Congresso do PSD este fim de semana. Eu lembro-me dos tempos em que na JST estava quer o Pedro Duarte, quer o Jorge Moreira da Silva, e eu fazia parte da direção nacional do Sérgio Sousa Pinto e em conjunto tentámos que fosse introduzida nas escolas, coisa que veio a ser mais tarde, a educação sexual. O que eu acho que aconteceu nos últimos anos foi um radicalismo das posições sobre o que deve ser a cidadania. Para mim, a educação para a cidadania deve comportar, em primeiro lugar, a educação para a democracia, em segundo lugar, a educação sexual e, em terceiro lugar, as competências práticas em sociedade do que são os nossos direitos e os nossos deveres. E, por isso, desse ponto de vista, eu rejeito totalmente aquela que é a agenda woke que está a ser importada dos Estados Unidos, porque ela é em si uma agenda muito radical, onde a igualdade está completamente espartilhada, onde a cidadania é mais importante a minha cidadania do que a tua cidadania. Sim. E acho que isso é que deve ser
combatido. Estou de acordo que hoje a educação para a cidadania nas escolas, tenho 2 filhos adolescentes, tal qual está, talvez valha a pena ser vista, mas ela não deve ser vista e combatida pelas questões da igualdade, mas sim pelo reforço das nossas democracias. E mais, eu julgo que hoje há um tema, esta semana há uma notícia de um jornal muito importante sobre como está a ser feito o abuso sexual das crianças, dos jovens em particular, como é que se faz agressão sexual, mesmo sem que ela seja física, mas psicológica, ao nível das redes sociais. E a educação para a cidadania deve também servir para lidar com estas questões e é por isso que eu acho que a educação para a cidadania deve manter-se. Chamem os peritos que quiserem. Não tem a ver com ideologia de género, como diz o Primeiro-Ministro. Está em causa uma revisão de todas as disciplinas, em que se inclui também a disciplina de cidadania. Esse é que é o meu ponto difícil de entender. O que é que queremos Mas rever? temos que adaptar, quer dizer... Mas queremos rever o quê? História, português, matemática? São todas as disciplinas e, portanto, a cidadania também é uma delas. Tenho muitas dúvidas sobre essa revisão curricular. Não devemos ter medo dessa revisão. Aliás, assento naquilo que o Primeiro-Ministro disse, libertar das amarras ideológicas, e eu acho que isso também tem o seu valor. Eu tenho muita dificuldade em perceber o que é libertar das amarras ideológicas, penso que esse é o discurso da extrema-direita que tu também rejeitas. Não, exatamente, mas então o Ministro da Educação veio logo dizer que era um retrocesso civilizacional, por isso há aqui de certeza uma ligação. Há algo de ideologia, o meu ponto é esse, há algo de ideologia na disciplina de cidadania que leva depois a uma reação dos... Eu acho que nós temos que passar para o próximo ponto, onde nós vamos estar mais em acordo, mas só para terminar este... Eu acho que não podemos colocar a questão da cidadania numa questão de ideologia ou de amarras ideológicas, nem de retrocessos civilizacionais. Nós temos que colocar a cidadania onde ela tem que ser colocada, na educação, para os valores fundamentais das democracias, para a nossa convivência, para o combate aos abusos sexuais, para a forma como se lida hoje com as novas tecnologias e que sabemos que elas podem destruir as nossas democracias. E por isso mesmo, passemos ao próximo ponto. Sim, passamos ao próximo, mas deixa-me só dizer isto que eu acho que também é relevante. Para mim, eu acho também que é positivo o presidente do PSD, o partido de centro-direita, sem tabus, dirigir-se a uma agenda que muitas vezes é vista com alguns tabus. E por isso eu vejo com naturalidade e com algum otimismo que o debate sobre estes temas da revisão das disciplinas seja feito com moderação, aliás, no espírito daquilo que é a nossa conversa. Mas o meu medo é mesmo esse, e com isso entro no nosso ponto amarelo, onde nós temos algumas discordâncias e começa desde logo pelo discurso do Primeiro-Ministro este fim de semana, que é, aliás, acompanhado pelos vários colegas do PPE aqui e que é acompanhado por muitos governos à direita na União Europeia, que é a questão da imigração. Nós não podemos ter medo nem considerar que a imigração é um tabu. Em primeiro lugar, porque a imigração não é possível que se pare, como não se para o vento com as mãos, também não se param os fluxos migratórios. Desde sempre, Portugal é um país de emigrantes, sempre foi. A Europa é ela própria construída com a mobilidade das pessoas, os movimentos das pessoas. E o que eu sinto hoje é que na direita mais moderada há medo, e o medo é reativo em relação à agenda da extrema-direita que se impôs. A extrema-direita impôs uma percepção sobre as migrações que é, do meu ponto de vista, errada, que é a ideia de que imigrante significa insegurança no nosso espaço europeu. De resto, a forma como dizes, são percepções, mas também não podemos fechar os olhos à sensibilidade que o público tem nestas matérias. E houve uma evolução nos últimos 5 anos em matéria de migrações. Mas por isso é que eu sinto que acho que mais do que ir atrás da agenda por medo e atrás das percepções, mas eu acho que não é medo, é combatermos essas percepções. Mas eu não creio que seja medo. Saiu um estudo europeu recentemente, muito importante, sobre a percentagem de imigrantes na União Europeia no seu todo da população, que corresponde a muito pouco, uma percentagem muito pequena, não quero dizer o número porque não quero mentir, é uma percentagem muito pequena. Saiu também um estudo recente sobre a criminalidade na Europa que não está diretamente associada aos cidadãos migrantes. Isto não exclui, do meu ponto de vista, que nós tenhamos que dar resposta a muitos dos que chegam aqui a pedir asilo e que, na verdade, não é um pedido de asilo. E que é precisamente uma das coisas que assusta-me violentamente. Que o Primeiro-Ministro disse, mas integrar com o humanismo. Mas a mim assusta muito o que está a acontecer aqui na Europa. E, de alguma maneira, em Portugal começa a acontecer. Em primeiro lugar, a Polónia, a Alemanha, a Hungria,
a Holanda a semana passada, que é a suspensão da lei do asilo e o controle maior sobre as nossas fronteiras, ao invés de aplicarmos aquilo que está no Pacto das Migrações, que é a capacidade de integrar e de incluir estas pessoas que aqui chegam. Em segundo lugar, esta ideia securitária de que agora é preciso fechar fronteiras para ganhar segurança no nosso espaço. E desse ponto de vista, a unidade criada, por exemplo, em Portugal, das polícias para as questões do retorno é uma coisa que me deixa muito preocupada. Terceiro lugar, a externalização das fronteiras, ou seja, pagar aos Estados terceiros para que não deixem sair as pessoas para a Europa, é, do meu ponto de vista, um erro. E aquilo que von der Leyen veio dizer sobre o acordo da Albânia para fazer o jeito a Meloni, ou se nós olharmos para o acordo da Tunísia ou para o acordo que a Inglaterra suspendeu, mas que agora parece estar a duvidar com o Ruanda, a mim custa-me muito que as pessoas estejam a ser tratadas como mercadorias e não como pessoas. Mas eu não creio que seja isto, e deixa-me dizer-te, à semelhança até do tema anterior, apesar de serem totalmente distintos, eu vejo com bons olhos que os partidos moderados estejam preocupados com a matéria de migrações. E, neste caso específico, o PS e o PSD. E, para isso, o Primeiro-Ministro e o Governo assumiram como uma das principais respostas a dar perante aquilo que tinha acontecido no passado, durante os governos de que também integraste, enfim... E que tiveste a responsabilidade. Não nos podemos esquecer do que é que levou, em particular em Portugal, a reações em matéria de migrações. A extinção do CEF, por resposta à morte do cidadão ucraniano às mãos do Estado português. Não é verdade isso. Depois a criação da AIMA e todas as tropeções que levaram que conduziram o processo da criação da AIMA, as políticas de integração. Quer dizer, nós temos hoje um país muito mais multicultural e isso depois também tem um efeito na forma como a comunidade escolar convive entre si. Portanto, há aqui respostas que são precisas ser dadas. Mas antes de ir a essas respostas, deixa-me só dizer porque é que eu acho que... Até por essa multiculturalidade e pelas várias nacionalidades que estão nas escolas, é importante a educação para a cidadania. Mas também é verdade. Mas eu queria só dizer isto, que é, porque é que nós temos este tema como amarelo? Porque nós, sendo representantes de partidos moderados, consideramos que há um caminho a fazer em matéria de migrações, podemos ter algumas visões distintas sobre o que fazer em específico. Mas depois também não podemos fechar os olhos ao facto de, e isto são dados do Eurobarómetro, 3/4 dos inquiridos recentemente apoiam o reforço das fronteiras externas da União Europeia. Isto para ir ao encontro da crítica que fazias relativamente à unidade de estrangeiros e fronteiras da PSP. A forma como o governo do PSD e CDS olha para estas questões da integração não é de uma forma, como muitas vezes é colocada, securitária, mas com humanismo e com capacidade de integração, e não podemos deixar que haja casos como aqueles que tu eventualmente também tiveste que lidar, de falha e de violação dos direitos humanos na entrada de imigrantes em Portugal. Nós tivemos um aumento significativo, por exemplo, no que diz respeito às redes de tráfico de seres humanos e de exploração sexual. Portanto, nós temos que encontrar um equilíbrio entre aquilo que são as necessidades, e aí é que está a imigração regulada, mas não é na lógica securitária. Nós precisamos de ter, e acho que, de resto, António Vitorino até sinalizou como positivo o fim da manifestação de interesse na imigração em Portugal. Mas temos que ter uma abordagem humanista e que seja, de facto, depois monitorizada e verdadeiramente integrada, e é isso que não tem acontecido. Deixa-me só dizer-te aqui uma frase que eu acho que é importante e que revela a forma como o presidente do PSD olha e encara as migrações. Nós precisamos de pessoas em Portugal com vontade de construir uma sociedade mais justa e mais próspera. Portanto, não é numa lógica de nós e eles, é com todos. E eu acho que isso é relevante. E daí também eu queria reforçar a importância do tema, e ser amarelo não é por acaso, é porque há um certo entendimento, eventualmente alguma ou outra discordância, e nesta eventualmente é uma delas. Há 3 coisas com as quais eu discordo frontalmente naquilo que acabaste de dizer, na Europa e em Portugal, quanto à imigração. Em primeiro lugar, eu discordo frontalmente com a ideia da externalização das fronteiras, que mais não é do que pagar aos países terceiros para estancarem a imigração, e não sabemos o que é que a essas pessoas que querem fugir, porque fogem da fome, da ditadura, da miséria. Mas estamos a falar de coisas
de imigrações distintas, não é? Eu tenho muitas dúvidas que criar os centros nas Albânias desta vida seja a solução. Rejeito completamente. Acho que há uma violação dos direitos humanos e acho que é atroz entregar isso às pessoas como solução. Segunda coisa que eu discordo frontalmente é o fim da manifestação de interesse. Porque o fim da manifestação de interesse... António Vitorino estava a falar. Sou António Vitorino, mas o fim da manifestação de interesse, sim. o fim da manifestação de interesse significou, e significa hoje em Portugal, um conjunto de pessoas muito significativo ter ficado sem acesso aos seus papéis e ter com isso regressar aos seus países. Todos os processos que o Governo já pôs em curso permitem a resolução de um conjunto de as últimas notícias que vieram não existe. Não existe. Não, as filas nos centros de Deixa-me explicar o seguinte. Aquilo que são os centros de atendimento que foram anunciados pelo Sr. Primeiro-Ministro esta semana não são centros de acolhimento. Vamos lá ver se nós nos entendemos. Centros de acolhimento, tal qual nós deixamos na pasta de transição, são centros onde as pessoas tratam dos seus papéis, aprendem a língua portuguesa e encontram uma saída profissional, uma oportunidade profissional. Os centros de atendimento criados pelo Ministro Leitão Amaro são centros, e bem do meu ponto de vista, que estavam previstos para excepcionalmente responderem às pendências que ainda existiam. Portanto, eu não acredito, e eu acho que isso não acredito que ainda sejam as 400 mil. Porquê é que eu discordo frontalmente da visão do PPE e da visão do PSD? O PPE aqui defende o reforço da Frontex em vez do reforço da Agência Europeia de Asilo. O PPE defende com unhas e dentes o reforço das fronteiras sem pensar e sem cuidar porque é que estas pessoas fogem. E sem pensar na regularização destas pessoas. E em terceiro lugar, apoiam com muita veemência a externalização das fronteiras, que do meu ponto de vista é um erro. E absorveram a agenda da extrema-direita no que há insegurança diz respeito. Aí estamos em desacordo por aquilo que eu dizia há pouco. A mim parece-me mais importante e mais avisado que os partidos moderados se refiram a estas matérias. E para no último minuto irmos ao verde... De resto, Ana, eu não resisto a não dizer isto, que é... no caso do orçamento do Estado, não foi... eu percebo que o PS estivesse interessado em que o Chega, finalmente... O Chega teve tantas posições... Não é a minha posição. Não foi a decisão mais, inteligente, se quisermos, porque tentaram encostar o PSD e o Chega na aprovação do Orçamento do Estado. Mas não é o PSD. O PSD está absolutamente confortável com acho que nós temos mesmo a matéria uma de orçamento. Sobre... É um orçamento moderado, centrado, mas nestas matérias em específico das migrações, eu acho que é muito importante, e aqui também vale a pena dizer isto, nós termos os líderes políticos moderados a tratarem destas matérias que são sensíveis e que têm, muitas vezes, sido utilizadas pelos extremos. E, portanto, eu acho que também devemos... do Estado, não sei se está revertida esta matéria, mas lá estaremos. Daqui a um mês cá estaremos para falar sobre isso. Mais ou menos... Não, eu acho que nós estamos no mesmo caminho. É que o Pacto das Migrações foi aprovado no anterior mandato e tem que ser implementado. Esse é o nosso ponto de acordo. E por isso, como estamos totalmente de acordo também em condenarmos... Passamos ao tema verde, sobre a declaração de António Guterres como persona não grata pelo Estado de Israel, que de facto é uma má notícia. É uma notícia que vem, no fundo, no seguimento de um certo isolamento internacional que Israel, infelizmente, tem não trabalhado ativamente, mas é isso que se tem verificado. Portanto, eu acho que em tempos de crispação e sobretudo em tempos de grande turbulência, em particular no Médio Oriente, era importante encontrarmos no multilateralismo as respostas a esse conflito. De resto, dizer que o Conselho Europeu foi extremamente apoiou a posição de António Guterres. Mais de 100 países também voltaram a declarar o seu apoio
a atuação do secretário-geral da ONU. Os Estados Unidos também consideraram contraproducente. E no resto, para a comunidade internacional, não acho que seja avisado uma declaração desta natureza, quando temos que, de facto, encontrar a paz no Médio Oriente. O que não me leva a não fazer um comentário lateral sobre, possivelmente, a necessidade de revisão ou de reforma das Nações Unidas, porque temos hoje um mundo que não é bipolar quando da criação das Nações Unidas e é algo que também deve ser objeto de reflexão. Mas, de resto, eu acho que não são boas notícias e de facto, acho lamentável até a atuação do Estado de Israel. Nós estamos completamente de acordo, mas eu queria deixar 3 notas. A primeira é uma palavra de solidariedade para António Guterres, que, enquanto secretário-geral das Nações Unidas, tem tido um papel extraordinário e tem procurado a paz na defesa dos direitos humanos, sim, na procura da paz, na resolução dos conflitos. Em segundo lugar, uma veemente condenação àquilo que Israel quis fazer, porque isto é uma provocação. E é uma provocação para esconder aquilo que está a acontecer na Palestina e na faixa de Gaza e, sobretudo, ao genocídio que já foi considerado pelo Tribunal de Justiça Internacional e que deve merecer aqui também a nossa condenação por isso, por declarar persona non grata. E, em terceiro lugar, eu acho que a comunidade internacional, depois disto, não tem outro caminho que não seja o reconhecimento do Estado da Palestina para que possa haver um cessar-fogo naquela zona, e eu acho que esse é o ponto essencial para que nós possamos ter paz naquele território. E dito isto, aqui na Europa, nós devemos nos bater pela suspensão do acordo comercial entre Israel e a União Europeia, porque isso é também uma forma de sancionar o Estado israelita e de podermos encontrar a paz. E para daqui a um mês, aqui estaremos com novos temas. Regressamos com outros temas. Muito obrigada pelo vosso interesse e vemo-nos na próxima sessão plenária de Estrasburgo. Até lá. Até lá.